Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E felizes são aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Esteja preparado para quando ele voltar. Chegou a hora, já começou a voz da profecia e é tão bom, semanalmente, encontrar você aqui e poder compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar com você essas músicas inspiradoras do Quarteto Arautos do Rei e também, é claro, testemunhos que a gente sempre tem aqui em nosso programa. Onde quer que você esteja pelo nosso imenso Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Roraima, desde a Paraíba até o Acre, no Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho de sua audiência e você que também nos acompanha do exterior. Por exemplo, os amigos de Angola, muita gente em Angola assiste a TV Novo Tempo, gosta da TV Novo Tempo. Queridos amigos angolanos, um grande abraço. É muito bom ter a companhia de vocês aqui também na Novo Tempo. E eu abraço os amigos de Moçambique, São Tomé e Príncipe, são alguns países da África que a gente sabe que sempre acompanham a TV Novo Tempo. Mas um abraço para você também que está lá na igreja de fala portuguesa de Sydney, na Austrália. Meus amigos queridos, Deus abençoe vocês aí em Sydney, continuem firmes no Senhor e na sua palavra. Eu abraço todos os que nos acompanham da Austrália, da Nova Zelândia e você também que está em países da Europa, você que está em países da Ásia, você que está aqui nas Américas, seja na América do Sul, na América Central, na América do Norte, muito obrigado. Porque você acompanha a nossa programação, seja pela internet, seja como for, o importante é que você está aí, nós estamos aqui e graças a Deus o Senhor está conosco. No programa de hoje, além das músicas do quarteto e da pregação da Palavra de Deus, que eu terei o privilégio de compartilhar com você, nós vamos também ouvir um testemunho muito bonito de um homem que já há muitos anos na vida resolveu
dedicar-se ao Senhor, e ele hoje é fundador de igrejas, e ele também, de maneira voluntária, pastoreia, cuida da igreja, auxiliando o seu pastor local no cuidado dos membros da igreja. Esse é um trabalho tão lindo, você vai ver. O tema da mensagem de hoje, Igreja Viva. Estamos juntos. Um dia conhecemos a Deus, em algum lugar, de formas e maneiras diferentes, mas conhecemos. Isso acontece porque uma missão foi confiada aos homens por alguém mais do que especial, o próprio Deus. Aldino Persky conheceu a Jesus através de um folheto contendo uma mensagem especial que alguém lhe entregou. Chegou para mim um folheto, não sei de onde, mas simplesmente foi aparecer nas minhas mãos. Mas o título, até hoje não lembro dele. O título era Qual a Igreja Verdadeira? E que boa pergunta, né? E ali surgiu, aí comecei a procurar e perguntar e analisar e fazer que meus berianos, não ia na conversa, eu ia conferir depois para ver se era de fato assim. A melhor maneira de conhecer a Deus é procurá-lo pelo coração e não pela razão. É procurá-lo nas boas ações e no amor. É tornar-se uma pessoa melhor. É conversar com ele com toda a sinceridade de coração e seguir seus ensinamentos verdadeiros e inspirados. Deus nos aponta o caminho que devemos seguir, mas para isso devemos estar sempre atentos em suas respostas para cada um de nós, tendo a certeza de que o melhor está por vir. Aldino Persky fez a sua escolha. Após procurar e visitar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele conta o que encontrou quando lá chegou e o que fez com tudo aquilo que aprendeu. A igreja trouxe para mim exatamente o Cristo, porque eu acho que não tem como você receber um prêmio maravilhoso, grande aí, e você fica quieto, né? Então, na hora que você recebe Cristo dentro de você, você não consegue se manter em silêncio, que é mais avisar e fazer festa e avisar todo mundo. Ó, pessoal, Cristo está aí, Cristo é real e é verdadeiro. Eu achei uma novidade, brilhou nos meus olhos, achei legal e eu já ia compartilhando com as pessoas. E aí foi andando e cada vez mais toda parte se conhece nova, se comunica aos demais, né? Jesus Cristo deu à sua igreja uma responsabilidade e uma missão específica em cumprimento de seu plano. A missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus e fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou. O trabalho da igreja continua, pois não cessou quando os discípulos morreram. Aldino tem em seu sangue o DNA missionário e leva consigo o desejo de seguir anunciando a volta de Cristo, mantendo sua igreja cada dia mais viva. Desde que comecei a conhecer Deus, sempre procurei, gosto muito daquele versículo, quem diz estar nele deve andar como ele andou. Então eu procuro andar que nem Cristo andou. E Cristo fazia a pregação do evangelho, anunciando as maravilhas e sendo amigo de todo mundo. Nós, os cristãos, estamos unidos não só por nosso compromisso com Jesus Cristo, como também por nosso compromisso com a Igreja de Deus. A Igreja está no centro do plano de salvação. Cristo morreu não só para nos redimir de toda a iniquidade, mas também para reunir e purificar para si mesmo um povo que também é entusiasmado pelas boas obras que faz. Porque ela é viva, Cristo é vivo. Cristo não é um Cristo morto, Cristo é um Cristo vivo, ele está em nossos corações. E que nem Paulo diz, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Então esse Cristo ainda está vivo e a igreja tem que ser viva e tem que simplesmente ter essa alegria e expandir e falar e não tem. Porque você está alegre, você não consegue esconder. Eu duvido que você ficar alegre e ganhar um prêmio grande igual, eu ganhei a salvação, pô.
Eu passei de um miserável e pobre, passei a ser filho de Deus, um filho do rei aí. Imagina, olha que alegria. Deus tem a sua casa. Então a igreja aqui, poderíamos dizer, é um acampamento dele. Onde é que nós vemos aqui, fazemos as nossas reuniões e automaticamente Deus se faz presente aqui. Então isso faz toda a diferença nós virmos na igreja e realmente acreditarmos e saber que Ele está aqui do meu lado. O Evangelho é a mensagem do Deus Santo a homens pecadores. É a mensagem do céu de luz aos que estão mergulhados nas trevas. É a mensagem que alcançou os perdidos, transformou-os e por eles é levada para o mundo. A evangelização é uma tarefa gloriosa que aos anjos não foi outorgada. Esta missão somente a igreja foi confiada e nenhuma outra mensagem pode substituí-la. A salvação só é possível por meio de Cristo e bem-aventurados são aqueles que aceitam esse chamado e carregam adiante a bandeira do Evangelho, mantendo viva a Igreja de Deus. Querido irmão Aldino, muito obrigado por compartilhar seu testemunho conosco. E olha, parabéns, viu? Parabéns por sua dedicação de maneira voluntária na obra do Senhor. A gente vê que o Senhor tem dedicado seus talentos, suas habilidades, seu tempo, seus bens, empregando no reino de Deus, procurando ajudar a Igreja de Deus a crescer, expandir e cumprir sua missão. Eu aproveito diante desse testemunho para parabenizar todos aqueles que, assim como o irmão Aldino, são voluntários, milhões e milhões de filhos de Deus, no Brasil e no mundo inteiro, que auxiliam no pastoreio da igreja, auxiliam os pastores, os líderes da igreja, no sentido assim de abençoarem o povo de Deus e procurarem fazer com que a igreja avance, esteja unida e cumpra a sua missão de pregar. Em nome de todos os pastores, eu agradeço a você que é um líder voluntário aí na sua comunidade de fé, na sua igreja, você que tem feito o seu melhor para que a igreja cresça e o reino de Deus se expanda. E eu tenho um presente aqui para oferecer a você que está nos assistindo agora. Quem sabe você tem tido contato recentemente com a TV Novo Tempo, talvez esteja assistindo a Voz da Profecia hoje pela primeira vez. O presente é este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esta é uma série de estudos bíblicos baseados em ensinos do apóstolo Paulo, nas suas diferentes cartas em todo o Novo Testamento. Se você desejar esse estudo, esse DVD, a gente manda para você sem lhe custar absolutamente nada. É só você entrar no site da Novo Tempo ou nas nossas redes sociais e pedir através da internet, ou então, se você preferir, você pode pedir pelo telefone. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vê aí na sua tela. Liga nesse número em horário comercial e a equipe da Escola Bíblica vai conversar com você e anotar os seus dados. Outra opção é você pedir pelo WhatsApp o nosso número 12981001425. 1425, assim. Anota aí, manda uma mensagem de texto para a gente e nós vamos fazer contato com você para que a gente possa lhe enviar este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Vamos agora para o intervalo, costumeiro intervalo com algumas mensagens da Novo Tempo para você e na sequência eu volto para a gente pensar nesse tema lindo, Igreja Viva. Textos maravilhosos que estão no livro de Atos dos Apóstolos. A gente se vê. É hora de estudo da Palavra de Deus aqui no seu programa A Voz da Profecia. Hoje nós vamos pensar um pouquinho em alguns textos que estão no livro de Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Mas antes de abrir o livro sagrado e começar o nosso estudo, nossa reflexão, eu quero orar com você pedindo a direção do Senhor. Pai querido, nós nos voltamos a Ti, Senhor, e como sempre fazemos, nós clamamos ao Senhor pela direção do Espírito Santo.
para que tenhamos compreensão da palavra e que esta palavra seja viva e fortifique, alimente o teu povo. Te peço, Senhor, com humildade e com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá, livro de Atos dos Apóstolos. Busque aí, depois dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, aí nós já temos o livro de Atos dos Apóstolos. É interessante que Lucas, que é o autor do livro, ele começa dizendo que Jesus, ele após ter ressuscitado, ele apareceu aos discípulos por cerca de 40 dias. Dentro desse período de 40 dias, em diferentes momentos, Jesus aparecia aos discípulos e dava algumas orientações, algumas instruções. E um aspecto importante dentre essas instruções de Jesus foi no sentido de que Jesus determinou que os apóstolos, eles não saíssem de Jerusalém até que eles recebessem a promessa do Pai. E quando Jesus fala aqui da promessa do Pai, é Atos capítulo 1, verso 4, Jesus está se referindo ao Espírito Santo, o Consolador prometido, que viria sobre os apóstolos de uma maneira grandiosa a fim de capacitá-los na pregação do Evangelho. Atos capítulo 1, verso 8, agora eu leio. Jesus disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vocês permaneçam em Jerusalém, disse Jesus, até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, até que o Espírito Santo desça sobre vocês a fim de capacitá-los. E aí Jesus disse assim: então vocês receberão o poder, quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, ou seja, em todo Israel, mas até aos confins da terra. Pelo mundo inteiro, vocês serão minhas testemunhas. Jesus aqui estava profetizando que o Evangelho seria anunciado ao mundo inteiro, a partir desses primeiros crentes que foram deixados pelo Senhor Jesus aqui na terra, e que seriam capacitados pelo Espírito Santo, e essa obra avançaria, ela se espalharia pelo mundo inteiro. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo agora, não é? Quando eu tenho aqui o privilégio de compartilhar o Evangelho com você. Eu não sei se você tem tido a oportunidade de saber muito a respeito da palavra de Deus, dos planos de Deus, do Santo Evangelho, mas não importa se você já está sabendo muito ou sabe pouquinho. Quem sabe você, inclusive, está tendo, talvez, uma das primeiras oportunidades, se não a primeira oportunidade, de você ouvir uma mensagem bíblica. Mas a verdade é que, nesse instante, aqui e agora, a palavra do Senhor está se cumprindo e o Evangelho está sendo anunciado a você, conforme o Senhor havia dito. Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que vocês recebam o poder, e a partir daí, com o poder do Espírito na vida, vocês vão anunciar ao mundo inteiro, vocês irão até os confins da terra comunicando o Evangelho. Os apóstolos atenderam a orientação do Senhor. Veja, por exemplo, aqui no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 12, é dito que depois que Jesus voltou para o céu, a ascensão de Cristo, a subida de Jesus para o céu, após aqueles 40 dias, quando em diferentes momentos ele apareceu aos discípulos, depois que Jesus vai para o céu, cumprindo completamente o seu ministério terrestre, Jesus então, aliás, a Bíblia diz então que os apóstolos, eles voltaram para Jerusalém, porque esse momento de despedida foi numa aldeiazinha próxima a Jerusalém, chamada Betânia. Então, quando Jesus foi elevado ao céu, quando ele subiu para o céu, nesse momento de despedida, os discípulos voltam para Jerusalém. No verso 13 está escrito: quando ali entraram, subiram ao cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E observe agora no verso 14, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele.
eles vão a esse lugar chamado cenáculo, aquele salão ali em Jerusalém, e ali eles se reúnem. E o texto diz que eles se reúnem e perseveram unânimes em oração. Os primeiros crentes estão reunidos em oração. Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que a promessa se cumpra e o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Permaneçam em Jerusalém. Mas eles não permaneceram ociosos, eles permaneceram em comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Eles permaneceram, diz o texto, unânimes em oração. A oração para os apóstolos agora era como o abrir do coração deles a Deus. A oração era uma necessidade e um privilégio que eles tinham. A oração era como a respiração da alma dos apóstolos. Oh, que coisa linda! Nesses dias, quando esperavam a promessa do Pai, eles clamaram a Deus para que cumprisse essa promessa. Eles confessaram seus pecados ao Senhor, eles se uniram, uma vez que antes, quantas vezes estavam desunidos, porque tinham uma compreensão rasa, limitada a respeito de Deus, do reino de Deus e dos planos de Deus para eles. Mas agora, depois da ressurreição de Jesus, depois que muitos textos bíblicos ficaram esclarecidos para eles, eles compreenderam que deviam viver em unidade, que eles deveriam ser humildes, compreensivos, bondosos uns com os outros. Não havia mais entre os apóstolos o desejo de se exaltarem, de ocuparem primeiras posições, nada dessas bobagens anteriores. Agora eles estão unidos em oração, eles confessam seus pecados, eles estão em unidade e eles clamam pela promessa do Pai. E além da oração, a Bíblia diz que eles também estavam estudando as Escrituras. Está aqui, ó, Atos capítulo 1, agora a partir do verso 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E Pedro disse assim: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Veja, o que eu estou enfatizando aqui é que os apóstolos que estão ali reunidos em oração, esperando o cumprimento da promessa do Pai quanto à vinda do Espírito Santo, eles, além de estarem unidos em oração, eles também estavam estudando a palavra de Deus. Eles estavam meditando nos escritos do Senhor, na revelação bíblica, que é a revelação especial de Deus, para nos guiar na direção de Deus. Eles faziam da Escritura a sua base de fé, a sua regra de fé e prática. Eu me encanto quando vejo como que os apóstolos se tornaram fiéis à palavra de Deus. É verdade que naqueles dias eles tinham apenas o Antigo Testamento, mas ei, por favor, creia nisso. O Antigo Testamento é palavra de Deus tanto quanto o Novo Testamento. A Bíblia constitui-se na Escritura Sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Nesses dias os apóstolos, eles possuíam apenas o Antigo Testamento e eles estavam estudando o Antigo Testamento com afinco, sobretudo os textos que faziam referência ao Senhor Jesus Cristo, porque agora eles compreendiam pelas Escrituras que Jesus era verdadeiramente o Messias. Eles estavam compreendendo o privilégio que tiveram quando viveram cerca de 3 anos na companhia de Jesus. E uma igreja que ora, uma igreja que estuda a Bíblia com sinceridade e decide fazer da palavra de Deus sua regra de fé e prática, essa igreja é capacitada pelo Senhor por meio do Espírito Santo. Oh, isso foi inevitável. Olha aqui Atos, agora no capítulo 2, verso 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Algo tremendo, hein? A igreja ora, a igreja estuda as Escrituras, a igreja se dispõe a andar na direção da vontade de Deus e o Espírito Santo vem sobre eles. O texto bíblico diz que, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e apareceram línguas
como que de fogo, e essas línguas se distribuíram sobre todos eles. Essas línguas pousaram sobre cada um deles. E é interessante que a partir desse momento, os discípulos começam a pregar. E eles pregam com tremenda autoridade, mas um fato que chama muito a atenção das pessoas não era apenas a eloquência daqueles homens simples que agora capacitados pelo Espírito Santo falam com muita sabedoria. A admiração das pessoas era por um aspecto extraordinário. É que os discípulos, eles eram judeus, eles mal sabiam falar a própria língua deles, uma vez que em sua maioria eram pessoas muito simples, mas naquele dia em Jerusalém, um dia de festa, está escrito que havia pessoas de diferentes nacionalidades, que falavam diferentes idiomas, e os discípulos saem pregando por Jerusalém, e as pessoas se encantam, e eles dizem assim, mas não são galileus esses homens que nós estamos ouvindo falar? Como, pois, estão falando em nossa própria língua materna? Se eles não sabem falar a nossa língua, como que estão pregando em nossa língua? E a prova de que eles verdadeiramente estavam entendendo é que eles diziam assim, eles estão falando para nós a respeito das grandezas de Deus. Que coisa fantástica, não é? O Espírito Santo desceu sobre eles e os capacitou com o que nós chamamos de dom de línguas. E a partir daí os apóstolos, homens simples, passam a pregar em outras línguas, em outros idiomas. E essa pregação foi tão linda, tão poderosa, eles estavam tão movidos pelo Espírito Santo, que está escrito, quando eles terminam um sermão, as pessoas dizem assim, irmãos, e agora o que nós faremos? E eles disseram assim, arrependam-se, confessem os seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, e vocês também receberão o Espírito Santo, vocês também serão capacitados pelo poder de Deus, vocês se tornarão discípulos do Senhor Jesus Cristo, se vocês se arrependerem, confessarem seus pecados, se vocês forem batizados, se vocês receberem essa mensagem com sinceridade. E olha o que aconteceu, o texto bíblico diz que naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. Uma igreja que ora, uma igreja que estuda as Escrituras, uma igreja que recebe o Espírito Santo, uma igreja viva. Eu me encanto com isso. Eu vou ler para você Atos capítulo 2. Agora no verso 42, olha só o que está escrito. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Temor aqui é no sentido de temor a Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que descrição linda dessa igreja, não é? Uma igreja unida, fraterna. Entre eles havia companheirismo, desprendimento, altruísmo. E você me dirá, pastor, mas não era uma igreja perfeita? Claro que não. Não existe igreja perfeita. A igreja perfeita vai existir quando Cristo voltar e nós formos glorificados e essa mesquinha natureza inferior que ainda está dentro de nós for arrancada de nós por completo. Eles não formavam uma igreja perfeita? Claro que não, mas em muitos aspectos eles eram um exemplo maravilhoso. Eles se revelaram uma igreja viva, unida. E olha aqui uma coisa, totalmente comprometida com a missão de anunciar o Evangelho. Em Atos capítulo 3 há um fato que eu gosto muito de pensar nele. Está escrito que Pedro e João estavam chegando ao templo a fim de participarem de um culto de oração. Isso no meio da tarde. E quando Pedro e João estão chegando ao templo,
Um aleijado esmoler, mendigo, ele pede aos apóstolos uma ajuda, uma oferta, uma doação, uma esmola. E aí está escrito aqui, Atos capítulo 3, que Pedro olha para o aleijadinho e diz assim: moço, olha para nós. É que geralmente as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas não olhavam nos olhos dos outros, que eram, assim, entre aspas, normais, né? Os deficientes se sentiam indignos. Havia um pensamento absurdo naqueles dias, de que qualquer tipo de deficiência era um castigo de Deus por causa dos pecados da pessoa ou dos seus pais. Então, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência, elas eram discriminadas até pela igreja, por conta desse pensamento absurdo. Eles se sentiam indignos. Eles pediam suas esmolas, mas geralmente de cabeça baixa. Aí Pedro disse assim: moço, olha para nós. Está escrito aqui que o aleijadinho olhou, já que autorizou, não é? Ele olhou. E Lucas diz aqui na sua narrativa que o moço olhou para Pedro e João na esperança de receber uma boa esmola, porque ele era aleijadinho, mas não era bobo. Ele sabia que quem geralmente dá atenção para um esmolé, para um mendigo, está bem intencionado. Então, quando Pedro e João param, e Pedro diz assim: moço, olha para nós, ele olhou e ficou na esperança de receber um bom dinheiro, uma boa ajuda. E Pedro disse assim para ele: moço, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Será que quem não tem prata nem ouro tem alguma coisa boa a oferecer? Será que quem não tem prata nem ouro tem alguma coisa de valor? Que mundo miserável esse no qual nós vivemos, não é? Onde as pessoas são avaliadas pelo que elas têm, não pelo que elas são. É um mundo que usa pessoas e ama coisas. Um mundo extremamente materialista. Quando Pedro diz assim: eu não tenho prata nem ouro, eu imagino que nessa hora o aleijadinho pensou: então me dei mal. Eu achei que ia ser legal, mas esse aí deve ser um daqueles que tem boas palavras, bons conselhos, mas conselho é bom, mas não enche barriga. Eu estou perdendo meu tempo aqui com esses dois. Quando Pedro disse assim: eu não tenho prata nem ouro, só que Pedro seguiu dizendo assim: mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Pedro disse: levante-se e ande. E olha que mais lindas do que as palavras de Pedro foi o seu ato de abaixar-se, segurar a mão do aleijadinho e erguê-lo. E a Bíblia diz que quando Pedro, nesse ato de fé, ergueu o aleijado, as suas articulações se firmaram, e o homem deu um salto, e ele entrou no templo, ao lado de Pedro e João, glorificando a Deus. Isso é lindo, não é? Eu não tenho, disse Pedro, prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu sou pobre materialmente falando, mas eu tenho uma riqueza espiritual no meu coração que ninguém pode tirar. Em nome do Jesus Cristo que está em mim, eu te digo, levante-se agora e ande. E olha a coragem, hein? De pegar esse aleijado pela mão e erguê-lo. Imagine se Pedro ergue o homem e o homem cai. Que situação vergonhosa. Como a gente diz popularmente, que mico seria, não é? Mas Pedro teve coragem de erguê-lo pela fé. E nessa hora o poder de Deus se manifestou e o homem foi curado, foi verdadeiramente curado. Glória a Deus, que coisa linda. Este é um homem que ora, este é um homem que estuda as Escrituras, esse é um homem que está cheio do Espírito Santo. Deus está usando a sua igreja, uma igreja viva. Mas olha, as coisas não são fáceis quando a gente decide verdadeiramente fazer a vontade de Deus por completo. Quando a igreja resolve viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando a igreja de Deus não é uma igreja, permitam-me a franqueza, conivente com o pecado. Quando a igreja de Deus não é um simples clube espiritual, porque hoje há muitos lugares por aí que são denominados igrejas, mas não passam de clubes espirituais, porque as pessoas estão ali voltadas apenas para si mesmas, umas cuidando das outras, mas
desinteressadas com os que estão fora se perdendo e precisam ser alcançados pelo Evangelho. E há outros lugares que se denominam igreja, mas eu preciso ser sincero, não quero ofender ninguém, mas a verdade é que existem lugares que se apresentam como igrejas e que não passam de balcões de negócio, de comércio, onde só se fala em prosperidade e nunca se prega o Evangelho, o verdadeiro Evangelho bíblico, onde muitos líderes estão preocupados apenas em encher suas igrejas, mas não em salvar pessoas do pecado e conduzi-las para Deus. Essa aqui é uma igreja viva e verdadeira, é uma igreja que vive o Evangelho em toda a sua plenitude, é uma igreja que ora, é uma igreja que estuda as Escrituras, faz da Bíblia a sua regra de fé e prática. Essa é uma igreja que está completamente envolvida com a missão de salvar os pecadores, porque o amor de Cristo está no coração deles, e quando o amor de Cristo está em nosso coração, nós temos compaixão para com as pessoas que estão se perdendo no pecado, e nós nos preocupamos em anunciar o Evangelho para elas. Mas uma igreja que vive dessa maneira sempre vai sofrer oposição. Afinal de contas, nós estamos no mundo, não é? Como diz João, o discípulo amado, nós estamos no mundo que jaz no maligno. E a igreja de Deus que está em Cristo, se vai anunciar para esse mundo que está no maligno a respeito de Deus, é natural que ela vai sofrer oposição. Depois que Pedro e João, pelo poder de Deus, curam esse aleijado, e eles entram e vão ao templo, e as pessoas viram o milagre, todos correram para perto dos apóstolos, e os apóstolos disseram assim: ei, vocês viram o milagre que se realizou? Isso foi pelo poder de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, mas Deus colocou como pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo, aquele que morreu, porém ressuscitou dos mortos. Pedro e João estão pregando, as pessoas estão se encantando com o Evangelho, mas aí eu vou mostrar para vocês, está aqui em Atos capítulo 4, a partir do primeiro verso diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. E os prenderam e recolheram-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Pedro e João estão pregando, as pessoas estão se convertendo, mas aí vem outros líderes religiosos, invejosos, que não cumprem o verdadeiro ministério, que são lobos disfarçados de ovelhas, que não vivem segundo a palavra do Senhor, líderes religiosos invejosos, gananciosos, verdadeiros mercenários. Eles vêm e, movidos por orgulho e inveja, eles prendem Pedro e João. Os dois servos de Deus são levados ao cárcere. No dia seguinte está escrito que reuniram-se, aqui a partir do verso 5, reuniram-se em Jerusalém muitas autoridades, especialmente autoridades eclesiásticas, e eles pegaram Pedro e João e colocaram no meio deles, tiraram do cárcere e colocaram diante deles, e disseram assim: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Oportunidade! Diante de todas aquelas autoridades, Pedro e João são interrogados e eles dizem assim: em nome de quem vocês têm feito tudo isso? Com que autoridade? Que oportunidade sublime! Aí o texto bíblico diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, disse assim: ei, autoridades, vocês que estão reunidos aqui, saibam que tudo o que nós fizemos foi pelo poder de Jesus Cristo. E Pedro insiste: aquele que vocês crucificaram, mas Deus colocou como pedra angular. Esse Jesus, a pedra rejeitada por vocês, Deus o colocou como pedra principal. E saibam vocês que abaixo do céu nenhum outro nome é dado pelo qual importa que sejamos salvos, senão no nome de Jesus Cristo. E olha aqui, Pedro e João estão pregando, e agora verso 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Como podem esses homens tão simples falarem com tanta fluência, com tanta competência, com tanta sabedoria e com tanto entusiasmo?
Sabiam que eram homens iletrados e incultos, mas extremamente competentes. E o texto diz que eles reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. Quando a gente anda com Jesus, até os ímpios de alguma maneira percebem que nossa vida é diferente, que nossas palavras são diferentes. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Quando a luz de Deus está na sua vida, de alguma maneira, essa luz de Deus é como um perfume suave que não pode se ocultar. Ele é percebido, ele é sentido. Eu gosto de palavras de John Wesley, pregador inglês do século XVIII, um tremendo homem de Deus. Certa vez Wesley disse assim: dá-me 100 de homens que não fujam de nada a não ser do pecado e não desejem nada além de Deus, e eu sacudirei o mundo. Wesley disse assim: eu não me importo se eles forem clérigos ou leigos, homens como estes, ou com estes homens, nós destruiremos o reino do diabo, estabeleceremos o reino de Deus na terra. Forte, não é? 100 de homens apenas, Wesley disse, eu preciso ter comigo. Mas esses homens não podem fugir de nada a não ser do pecado, e eles não podem desejar nada mais além de Deus. E com estes homens consagrados ao Senhor, sejam eles cultos ou incultos, sejam clérigos ou sejam leigos, com estes homens nós vamos destruir o reino do diabo e nós vamos estabelecer o reino de Deus na terra. Quantas obras Deus pode fazer através daqueles filhinhos que se colocam nas mãos dele, através de uma igreja que vive em oração, que estuda a palavra e faz da palavra a sua regra de fé e prática. Quanto Deus pode fazer através de uma igreja que é batizada diariamente com o Espírito Santo e pelo poder de Deus testemunha as pessoas. Quantas coisas lindas Deus pode fazer, não é? Apesar de toda a oposição, os discípulos não desistiram de seguir pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho não foi feito para ser escondido. Eu gosto de pensar que a bandeira do Evangelho não foi feita para ser arrastada. A bandeira do Evangelho foi feita para ser erguida, levantada. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe que o inimigo sempre vai tentar calar a igreja, para que a igreja não anuncie tudo o que sabe ao mundo, até porque o diabo sabe tudo o que nós, como igreja de Deus, sabemos. Ele sabe que se nós seguirmos pregando essa mensagem, ainda há muitas pessoas por esse mundo que vão se encantar com o Senhor, que vão conhecer a Deus e que terão a vida transformada pelo poder de Deus. É por isso que o diabo tenta calar a igreja e tenta fazer com que nós sejamos apenas uma comunidade de crentes que vivem entre si mesmos, que se reúnem ali de portas fechadas e não estão preocupados em comunicar o Evangelho para outros. É por isso que o inimigo tenta nos calar, porque ele sabe que se nós pregarmos tudo o que nós sabemos, então ainda há milhões de pessoas ao redor deste mundo que serão alcançadas por Deus e tiradas das trevas para a luz do Evangelho. É por isso que ele tenta calar a igreja e fazer com que a igreja se torne apenas um clube espiritual fechado em si mesmo. O inimigo sabe que há muitos homens e mulheres por aí que, se forem alcançados pelo Evangelho, serão sensíveis à voz do Espírito Santo, se entregarão ao Senhor, terão a vida transformada e um dia serão salvos. Vamos seguir sendo uma igreja viva. Eu quero concluir, já que levantei esse assunto aqui de Atos capítulo 4, eu quero concluir dizendo, apenas mencionando aqui o relato bíblico que diz que eles tiraram os apóstolos da presença deles, discutiram entre si, ficaram impressionados com o fato de que os apóstolos, de fato, pelo poder de Deus, tinham curado aquele aleijado. Então eles ficaram pensando assim, o que nós vamos fazer? Porque o milagre é real e as pessoas estão encantadas com a pregação desses homens. O que vamos fazer? Nós não podemos fazer mal a eles, porque senão isso vai se voltar contra nós. Então eles tomaram uma decisão, nós vamos fazer assim, nós vamos chamá-los, vamos ameaçá-los e vamos soltá-los. E quando colocaram os apóstolos, Pedro e João, de novo, no meio deles, das autoridades eclesiásticas, eles disseram assim,
nós determinamos que absolutamente vocês nunca mais falarão a respeito de Jesus Cristo. E sabe qual foi a resposta dos apóstolos? Está aqui, verso 20. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram. Disseram assim: ei, vocês têm que se calar agora, vocês não podem mais falar sobre Jesus. Isso aqui é uma determinação aqui do conselho, do sinédrio. Aí Pedro disse assim: quer saber de uma? A gente não vai ficar quieto, não. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quem verdadeiramente vê a Deus pela fé, quem verdadeiramente tem um encontro com Deus pela fé e ouve o Senhor através da palavra, através da obra do Espírito, não consegue se calar, não consegue deixar de falar das coisas que viu e que ouviu. Que Deus abençoe você e a sua comunidade religiosa, a sua igreja, para que nossas igrejas sejam igrejas vivas, independentemente da denominação religiosa que seja. Eu oro ao Senhor e clamo ao Senhor para que abençoe a sua igreja e faça com que vocês, seus irmãos em Cristo, formem uma igreja viva, que ora, que estuda a palavra, que vive segundo toda a palavra, uma igreja que seja batizada diariamente com o Espírito Santo e que testemunha, que compartilha o Evangelho, uma igreja missionária. Deus abençoe você. Deus abençoe sua congregação, sua comunidade religiosa. E agora a gente vai para a música do quarteto, porque o meu tempo já acabou. E o quarteto canta uma música linda que chama a igreja de Deus para que se una, para que nós vivamos em unidade, porque quanto mais a unidade da igreja, mais as portas se abrem para que o Espírito Santo venha e capacite essa igreja a fim de que cumpra a sua missão. Arautos do Rei, somos um. Há poder em corações que se unem, em mãos que se estendem para servir. É divino receber o estrangeiro como irmão. Nesse tempo em que os homens se afastam por barreiras que constroem sem sentir, desprezando o amor, abafando emoções, vivem triste solidão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um. É preciso vencer as barreiras, diferenças que existem entre nós. É preciso de toda maneira cantar uma só voz. Vamos, pois, semear a bondade, o sorriso que conquista afeições, revivendo o amor, libertando emoções pela força do Senhor. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo não pode haver divisão. Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, somos um, somos um.
iguais, mas Cristo nos faz filhos de um mesmo Pai. Então em família somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo somos um, em Cristo somos um. Esse espírito de unidade, fraternidade, de companheirismo, de irmandade, ele é essencial na igreja, para que dessa forma nós sigamos na direção de Deus e cumpramos a missão que o Senhor nos confiou. Sabe, no texto que eu estava mencionando há pouco, de Atos capítulo 4, depois que os discípulos foram ameaçados e colocados para fora ali do sinédrio e do cárcere, eles procuraram a igreja. E quando encontraram os irmãos que estavam unidos em oração, eles também seguiram orando com os irmãos. E eu quero ler só um versinho para concluir. Está aqui Atos capítulo 4, verso 31, está escrito: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Significa que o Espírito de Deus desceu sobre eles de uma forma tão grandiosa, como resposta àquela oração sincera de uma igreja viva, que a própria natureza ao redor reagiu. Tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E o texto diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E olha, com intrepidez, com coragem, galhardia, ousadia, com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma das grandes evidências da presença do Espírito Santo em nossa vida se manifesta em nossa disposição de anunciar a palavra de Deus, de comunicar o Evangelho às pessoas. E eu penso que isso acontece porque quando o Espírito Santo está em nós, nós temos uma compreensão real de quem nós somos, quem são as pessoas e de como nós todos precisamos de Deus. Quando o Espírito Santo está em nossa vida, o Espírito de Deus coloca em nosso coração uma compreensão de que sem Deus os homens estão perdidos para sempre, mas ligados ao Senhor nós estamos salvos e eternamente salvos. Quando o Espírito Santo está em nosso coração, o Espírito Santo coloca em nós compaixão para com aqueles que estão perdidos sem Deus nesse mundo. Por isso a gente anuncia a palavra do Senhor. Deus lhe abençoe. Seja você e sejam os seus irmãos de fé uma igreja viva para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, Tu sabes todas as coisas, conheces nosso coração. Quantas vezes, Senhor, apesar de crentes no Senhor, nós temos sido fracos em nosso testemunho, pelo exemplo e pelas palavras. Por isso eu te peço agora, abençoa todos que oram comigo, Senhor, para que vivamos em oração, para que estudemos com afinco e sigamos Tua palavra, para que o Espírito Santo esteja na vida de cada um de nós, para que sejamos igreja viva, que prega o Evangelho pelo exemplo e pela palavra. Nós oramos em Jesus Cristo. Amém. Que bom ter estado com você durante esses minutos preciosos. E que Deus continue com você, que Ele continue comigo, que Ele siga guiando nossa vida, porque Deus já fez muitas coisas em nós e por nós, mas certamente muito mais ainda Ele fará. Coloque-se nas mãos de Deus e vamos para frente. Um abraço, a gente se vê. Tchau.